Diz assim a palavra do Senhor: quando ouvi essas coisas, assentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e chorando ao Deus dos céus. Feche os seus olhos, por favor. Pai Santo, Deus bendito, te louvamos por esta manhã, por tudo que o Senhor já tem feito neste lugar. Louvores, palavra, oração, oportunidade de ofertar. Tira de nós tudo aquilo que não te agrada, ó Deus. Faz-nos sensíveis à tua voz. Que a brisa suave do Espírito Santo permaneça sobre este lugar. Aqueles que estão aqui no templo, aqueles que estão de forma online, aqueles que estarão acessando esta palavra. Tira de nós toda inquietação, toda preocupação, toda dúvida, ó Deus, toda ansiedade, e que estejamos sensíveis à voz do teu Espírito Santo. Fala conosco, pois necessitamos ouvir a tua voz num momento como este de Santa Ceia. Pai, traz a resposta que precisamos, um milagre, e orienta-nos conforme o teu querer, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, meu querido irmão. Quero louvar a Deus pela sua vida que está aqui no templo, você que está online. Espero que você tenha tido uma boa semana, que inicie uma semana de graça, de bênção na presença do Senhor. Eu sei que algumas salas de escola dominical, as aulas são diferentes, mas, como bem disse o prefeito Roberto aqui, a aula hoje dos homens foi uma bênção. Quero incentivar você, meu irmão, a estar na escola bíblica. Um café abençoado, aulas maravilhosas, Deus tem falado conosco poderosamente, e na escola bíblica nós somos alimentados, temos a oportunidade de perguntar, de falar, que coisa boa, e crescemos, isso é muito bom. Hoje é uma manhã de Santa Ceia, logo mais à noite teremos também um outro período de Santa Ceia. Temos uma mesa aqui muito bonita, muito bem preparada, esta mesa de ceia, e alguns já devem até estar de olho aqui nesses morangos bonitos, né? O pão, o vinho, né? Que coisa linda, que louvores abençoados. Querido, eu quero dizer algo importantíssimo para você: não perca a oportunidade que Deus nos dá de estarmos na casa do Senhor. Hoje temos nossos irmãos lá da congregação de Bom Sucesso, saíram de tão longe para estar aqui, né? Não é sempre que eles podem estar, embora temos irmãos aqui de tantos lugares, irmãos de mais longe, irmãos de perto, mas irmãos, quando Deus nos dá a oportunidade de recebermos algo da parte de Deus, de sermos batizados com o Espírito Santo, de chorarmos na presença de Deus, de abrirmos o nosso coração, faça isso. Às vezes estamos na igreja, meus irmãos, Deus está falando conosco, Deus nos incentiva a orar por alguém que está ao nosso lado, faça isso. Muitas vezes a pessoa, você chegou aqui, eu chegamos aqui, nós viemos em busca de uma palavra, de um abraço, de uma resposta de Deus, e é quem está ministrando louvor, é quem está sentado ao nosso lado que Deus vai usar para nos abençoar. E eu quero falar nessa manhã com vocês sobre pilares para a reconstrução. Que áreas da nossa vida precisam ser reconstruídas? Talvez você, como eu, já tenha passado por esse texto, e eu quero incentivar você aqui a ler o livro de Neemias. Estou lendo o livro de Neemias e Deus tem falado fortemente ao meu coração. E quando olhamos para Neemias, o que Deus fez na vida de Neemias e através de Neemias, mas eu encontrei aqui alguns pilares para a reconstrução da nossa vida. E por isso eu disse do texto um sermão, uma pregação expositiva. E quando nós vamos para a vida de Neemias, nós vamos encontrar aqui que Neemias era copeiro do rei. Mas o que Deus fez na vida de Neemias que podem nos orientar e podem trazer lições importantíssimas para a nossa vida como servos do Senhor? Que áreas da sua vida, das nossas vidas, precisam ser reconstruídas? Reconstruir é fazer algo novo, é pegar algo que está ali destruído, como os muros de Jerusalém, que tinham sido destruídos, estavam em ruínas, e Deus usa a vida de Neemias para reconstruir. Um sermão expositivo aqui falando de Neemias, alguns pilares importantes para a nossa vida, para serem reconstruídos. A nossa vida espiritual, quem sabe algumas áreas da nossa vida precisam ser reconstruídas neste dia. Talvez na nossa vida financeira, emocional, conjugal, profissional e etc e tal. Mas baseado na conhecida história de Neemias e reconstrução dos muros de Jerusalém, eu quero falar aqui rapidamente com você nessa manhã. Neemias
Preste muita atenção, que ele foi usado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém e restaurar o povo espiritualmente. Isso é algo importantíssimo nas nossas vidas, meus amados irmãos, jovens do Senhor, adolescentes. Algo que na nossa vida precisa ser reconstruído é a nossa vida espiritual. Quando estamos bem com Deus, tudo vai estar bem na nossa vida. Quando nós estamos bem com Deus, quando estamos avivados, quando estamos com a nossa vida devocional em dia, quando estamos animados, quando estamos bem com Deus, as outras coisas vão fluir. O que a Bíblia nos ensina? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós estamos bem com Deus, quando lemos a Bíblia, quando oramos, nós temos prazer em participar da Santa Ceia do Senhor. Quando nós estamos bem com Deus, pode chover, pode vir vendaval, pode vir as tempestades que forem sobre as nossas vidas, nós vamos caminhar bem. Neemias não foi lá somente para reconstruir os muros, mas ele foi até ali, usado por Deus, para reconstruir ou trazer de volta a vida espiritual daquele povo. Dá uma olhadinha para quem está ao seu lado nessa manhã aí. Só enquanto eu tomo uma água, diga assim: Deus quer restaurar a sua vida espiritual. Diga para ele. Não vou ficar falando toda hora não, tá? Só agora. Eu quero que você entenda nessa manhã, assim como Deus usou Neemias, Deus quer usar a sua vida. Hoje nós vivemos um tempo em que muitas pessoas, elas querem que Deus use alguém para falar com ele, querem que Deus use alguém para abençoar a vida dele. Mas eu quero enfatizar com você nessa manhã: você é a pessoa que Deus quer usar. Nós somos a pessoa que Deus quer usar. Nós somos canais de bênção para abençoar outros. Podemos entender que o ministério de restauração é de grande importância para as nossas vidas. Por isso, meus amados irmãos, é pago um alto preço quando nós queremos ser usados por Deus. Quando nós nos propomos a fazer algo para Deus, quando nós nos propomos a nos envolver num ministério, quando nós nos propomos a pregar o Evangelho, quando nós nos propomos a estar no ministério do louvor, quando nós nos propomos a fazer algo na igreja, algo vai acontecer. Alguém vai se levantar, alguma situação adversa vai acontecer na nossa vida. Por isso eu quero falar com vocês aqui alguns pilares importantes para a reconstrução. Primeiro pilar importante na nossa vida para a reconstrução é ter um coração quebrantado. Por isso que às vezes, note bem o que eu vou lhe dizer aqui, você que está presencial, você que está online, queremos que áreas da nossa vida sejam reconstruídas, mas existe um processo. Talvez o que você esteja passando hoje não é o fim, é o começo de um processo de Deus na sua vida. Nós muitas vezes não entendemos o tratar de Deus, o trabalhar de Deus, e nós achamos que é um ponto final. Nós achamos que chegou o fim, achamos que Deus se esqueceu de nós, mas Deus está dizendo, é um processo, é um trabalhar de Deus, não é um ponto final, é uma vírgula. O que acontece com Neemias aqui? Neemias era copeiro do rei, e ele vai até Ananias, um dos seus irmãos, e ele ouve de Ananias e de outros que escaparam do cativeiro, que estavam no cativeiro, e ele pergunta, o que aconteceu com aqueles que escaparam do cativeiro? E lá no verso 4 que lemos, se você estiver com a sua Bíblia aí aberta, você pode olhar, o texto começa dizendo o seguinte: e sucedeu o quê? Ouvindo eu estas palavras, assentei-me e fez o quê? Chorei. E lamentei por alguns dias. E estive fazendo o quê? Jejuando e orando. Perante quem? O Deus dos céus. Meus queridos irmãos, o nosso coração, para que haja reconstrução na nossa vida, o nosso coração precisa estar quebrantado. Ou outras versões diz aquebrantado. É a mesma coisa, quebrantado é quebrantado. Porque a Bíblia diz que o Senhor não rejeita um coração quebrantado, um coração contrito, um coração entregue. E Neemias aqui, ele ouve aquela notícia e ele se assenta, ele chora, meus irmãos. Irmãos, quem tem um coração quebrantado, chora. Quem tem um coração quebrantado, ele lamenta. E aqui tem uma dica muito importante. A gente, quando ouve uma situação, a gente, quando passa por alguns processos na nossa vida, às vezes a gente já quer. Tem alguns crentes que são meio justiceiros, você já viu? Ele quer resolver as coisas, puxar a espada e já quer resolver logo. Neemias aqui nos dá uma grande lição. Ele se assenta, ele lamenta, ele chora e ele faz o quê? Espera alguns dias. Irmão,
Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Espera, tenha calma, tenha paciência. Às vezes na igreja acontecem algumas coisas, na nossa vida, na nossa caminhada, a gente já quer resolver logo. A gente tem que ter paciência, tem que esperar, tem que aguardar. Meu irmão, quem tem o coração quebrantado, hoje é uma manhã, um momento de Santa Ceia, preste muita atenção, por favor. Quem tem um coração quebrantado, ele sente a dor do próximo. Neemias, quando ouve estas palavras, ele se assenta e ele chora. Quem tem o coração quebrantado, ele consegue sentir a dor do próximo. Quando nós temos um coração quebrantado, meu irmão, nós não vamos só sentar no banco da igreja e nós só vamos levantar nossas mãos e adorar o Senhor. Por isso que é importante quando nós oramos por quem está ao nosso lado. Por isso que a Bíblia nos ensina a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Quando nós temos um coração quebrantado, nós sentimos a dor do próximo, sentimos a dor do nosso irmão. E como igreja, quando nós fazemos aqui um convite, e eu vou trazer para a nossa realidade como igreja, quando eu tenho um colega de trabalho passando uma luta, e eu conheço o Deus que eu sirvo, eu vou me compadecer da dor desse colega do próximo, eu vou falar do amor de Jesus, eu vou evangelizar ele. Por isso que nós estamos falando esse ano, que nós como servos do Senhor, precisamos refletir a glória de Deus, conectar pessoas a Deus, nos preparar para servir ao próximo e evangelizar todos os povos. Se eu não me preparar para servir ao próximo, eu não sei falar de Jesus, como é que eu vou fazer? Liga para o pastor Marcos, liga para o presbítero Francisco. Eu tenho que me preparar para servir ao próximo. Alguém que tem o seu coração quebrantado, ele faz a sua parte. O que é fazer a nossa parte? Neemias, ele disse: estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Meus irmãos, talvez para algumas pessoas não seja novidade isso, mas eu quero repetir para você então nesta manhã: orando e jejuando. E o texto diz: perante o Deus dos céus. Há situações para a reconstrução da nossa vida. Se há algo na sua vida neste dia que precisa ser reconstruído, eu quero dizer a você, meu irmão, preste atenção aqui, você que está em casa, só vai ser reconstruído quando houver um período de oração, de jejum, de consagração, de santificação, de entrega, porque senão você não vai conseguir entender o propósito de Deus à sua vida. E você não precisa repetir, mas eu vou lhe perguntar, ou não precisa me responder: qual foi a última vez que você fez um período de jejum, de oração? Nós temos todos os anos, no primeiro semestre, 40 dias de jejum e oração. Segundo semestre, 21 dias. E esse ano não vai ser diferente dos outros. Mas alguém vai perguntar: pastor, tem que jejuar 40 dias? Tem que jejuar até a hora do almoço? Irmão, você jejua até a hora que você quiser, até meio-dia, até 1h, 6h. Mas nós temos que jejuar, irmãos. Há momentos na Bíblia em que o povo jejuou, a rainha Esther jejuaram, até os animais jejuaram. O meu filho toma mamadeira de 3 em 3 horas, então dá para ele com 3h15, 3h30. O marido quer comer arroz e feijão, não consegue jejuar, manda o seu marido jejuar, os filhos jejuar, faz um propósito de jejuração. Há um dia da semana que eu jejuo pela minha família, não jejuo por mais ninguém, a minha esposa, meus filhos, netos. E outro dia eu me peguei fazendo a minha oração, e eu fui orar pela Clara, e eu disse: Senhor, abençoa quem vai casar com a Clara. Falei: Jesus, já estou até orando por isso, já aprendi, né? Jejum, oração, meu irmão. Tem crente que não jejua, tem crente que não ora. Segundo pilar importante para que haja reconstrução na sua vida, meu querido irmão, e na minha vida, na nossa vida: pessoas humildes. Pessoas humildes. Aquele relógio ele deve estar contra mim, porque ele começou a correr depois que eu já estava pregando. Aquele relógio é amigo só do pastor Marcos, o meu não. Tem alguma coisa errada ali. Mas eu acho que é os 20 minutos. Então tá bom, tá certo. Pessoas humildes. O verso 6 diz assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração de quem? Do teu servo, que hoje faço perante ti. Observe bem o que o texto diz: de dia e de noite, pelos filhos de Israel,
teus servos, e faço confissão pelos pecados dos teus filhos, os filhos de Israel, que temos cometido contra ti também, eu e a casa de meu pai temos pecado. Irmãos, para que haja reconstrução na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, note bem aqui, para que haja reconstrução, precisamos ser pessoas humildes diante de Deus, pessoas humildes. E já disse aqui uma vez e vou repetir: humilde hoje não é andar de sandália havaiana, porque hoje até é chique andar de sandália havaiana, né? Tem a preta, a vermelha, colorida, né? Anos atrás, quando arrebentava a sandália havaiana, você colocava, era um grampo de cabelo lá, porque não tinha dinheiro para comprar uma nova, né? Hoje é chique, né? Mas, irmãos, humilde, aquela pessoa que você conversa com ela mostra a você, transparece a humildade, você tem prazer de conversar com ela. Mas aqui, irmãos, para que haja reconstrução na nossa vida espiritual, no nosso casamento, no nosso ministério, sabe o que Neemias está fazendo aqui? Neemias reconhece o seu erro, para que haja reconstrução na nossa vida. Querido irmão, olha aqui para mim, você que está no templo, online, preste muita atenção, por favor. Eu sei que está ouvindo, mas olha, para que haja reconstrução na sua vida, é preciso reconhecer o nosso erro, o seu erro. Neemias diz assim: faço, não é faça você, ele está dizendo: faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, também eu, ele diz, também eu e a casa de meu pai temos pecado. Meu irmão, tem hora que a gente quer que os outros confessem o pecado. O irmão está errado, o marido está errado, a esposa está errada, o governo está errado, o fulano está errado, o pastor está errado, a sociedade está errada, as coisas estão erradas, está tudo errado. Quem está errado sou eu admito o meu erro, eu admito a minha culpa, eu admito a minha falha, eu admito. O que Neemias nos ensina aqui é o seguinte: eu quero reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias era copeiro do rei, Neemias estava ali, era ele quem servia os alimentos, ele experimentava primeiro, ele estava ali tranquilo, ele podia ficar ali e dizer: olha, não quero nem saber do que está acontecendo lá. Mas quando ele ouve a notícia dos seus irmãos que estavam lá, os muros derrubados, portas queimadas a fogo, e ali fala das 12 portas. Muro significa proteção, porta significa segurança. Irmãos, como estão os muros da nossa vida? Como estão as portas da nossa casa? Às vezes temos aberto brechas, irmãos, nas nossas vidas, e não fechamos essas brechas. Às vezes os muros estão com buracos, foram abertos, e nós não fechamos. Quem mora em casa sabe o que é isso. Hoje em São Paulo principalmente, você tem que colocar alarme, câmeras, cerca elétrica e tanta coisa. Se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Na nossa vida espiritual, irmãos, nós temos que nos proteger, nós temos que nos guardar, nós temos que orar, vigiar, vestir a armadura de Deus. O terceiro pilar que nós precisamos ter na nossa vida e pedir a Deus que nos dê um coração, além de um coração quebrantado, além de ser humilde, o terceiro pilar é um coração voluntário. Temos falado esse ano das 5 chaves: oração, cuidado, testemunho, evangelismo e voluntário. Neemias, ele nos ensina aqui a ter um coração voluntário. Capítulo 2, verso 3 a 5 diz assim: disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então eu orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de seus pais, para que eu a reedifique. Neemias aqui, irmãos, ele está se voluntariando para ir ajudar, para reedificar os muros. Sabe o que Neemias está nos ensinando, queridos irmãos?
Sabe o que Deus está nos ensinando nessa manhã? Ele está se colocando à disposição. Quando nós nos dispomos, irmãos, quando nós cometemos um erro, uma falha, quando nós vemos que os muros caíram, e outro dia eu preguei aqui, eu usei essa expressão, a casa caiu. Num casamento que fizemos aqui há poucos dias, eu usei aquele texto em que a casa tem dois fundamentos, né? Um construiu a casa sobre a rocha, o outro sobre a areia. O que construiu sobre a areia, veio a tempestade, soprou e aquela casa caiu. Mas aquele que construiu sobre a rocha, veio a tempestade, soprou e aquela casa não caiu. Mas aqui Neemias, ele se coloca à disposição, ele diz: me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Meus irmãos, quem quer reedificar algo, quem quer ver a sua casa reedificada, quem quer ver o seu casamento reedificado, quem quer ver a igreja reedificada, quem quer ver o seu ministério reedificado, ele se voluntaria. Ele levanta a mão e diz: olha, eu estou aqui, pastor, eu quero me voluntariar. O que precisa ser feito na igreja? Pastor, eu quero me voluntariar para o ministério. O que precisa ser feito? Ele quer se voluntariar no casamento, para a esposa, para o esposo, para o irmão, para a família. Eu estou aqui, o que precisa ser feito para ser reconstruído novamente? Como aquela canção que diz: eu quero voltar ao início de tudo, rever as minhas obras. O que aconteceu? Nós temos que parar e recomeçar tudo de novo. Neemias diz o seguinte: me parecer bem ao rei. Porque, irmãos, quando nós nos colocamos à disposição, o milagre de Deus acontece. Quando nós colocamos a nossa vida à disposição de Deus, Isaías diz: eis-me aqui. Irmãos, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós nos quebrantamos diante de Deus, quando nós chegamos: Deus, pode me usar do jeitinho que o Senhor quer. Porque, irmãos, em alguns momentos da nossa vida parece que há uma resistência. Deus quer fazer e a gente não quer. A gente fica lutando contra a vontade soberana de Deus. Ah, Senhor, fala algo e a gente fica: não, Senhor, mas desse jeito, dessa maneira não. Irmãos, é do jeito que Deus quer, é da maneira que Deus quer, é na hora que Deus quer. Deus tem o melhor para nossas vidas. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. O quarto pilar que o Senhor nos ensina através da vida de Neemias, Deus mostra a Neemias aqui no verso 8, 7 e 8. Deus dá a Neemias pessoas que querem reconstruir ou passar por um processo de reconstrução. São pessoas de visão. Precisamos pedir a Deus que nos dê visão. Visão daquilo que Deus quer fazer. Você está no local de trabalho, o que Deus quer fazer? Deus vai mostrar a você aonde Deus quer nos levar. O verso 7 e 8 diz assim, queridos: disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que eu chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Irmãos, quem deseja passar por um processo de reconstrução, precisa pedir a Deus que lhe dê visão. Num processo de reconstrução, nós não vamos conseguir reconstruir as áreas que foram derrubadas, queimadas, talvez até destruídas pelo inimigo, sem visão de Deus. Tem gente que não consegue enxergar o que Deus quer mostrar. E muitas vezes Deus está usando pessoas para mostrar e nós não conseguimos enxergar. A Bíblia diz que o Deus desse século cegará o entendimento. Nós temos que ter visão. Nós temos que entender o que Deus quer nos mostrar. Albert Einstein disse o seguinte: ninguém poderá obter resultados diferentes se continuar fazendo da mesma coisa, ou que faz sempre. Tem gente que faz sempre as mesmas coisas do mesmo jeitinho. Nós precisamos entender a visão. Quem sabe lá no seu local de trabalho Deus vai te mostrar algo novo, algo que ninguém viu, e Deus vai usar você. Agora o final do texto diz o seguinte: segundo a boa mão de Deus sobre mim. Quero dizer a você nesse momento:
a boa mão de Deus está sobre você. A mão de Deus está sobre a sua vida. A mão de Deus está guardando a nossa entrada e a nossa saída. Quem tem a mão de Deus sobre ele, como Neemias tinha aqui, Neemias poderia muito bem ter ido com a cara e a coragem, como diz aí, mas Neemias chega e já disse: o rei, o senhor me liberou, liberou, então o senhor me dá aí algumas cartas, me dá carta para os governadores, me dá carta aí para Asaf, para que eu consiga lá madeiras, para que eu consiga árvore, para que eu consiga isso, aquilo, outro. Neemias podia dizer: rei, manda um povo lá na frente, lá para construir, manda um povo lá para fazer, depois você só me dá notícia. Mas quem tem a visão de Deus, vê o que precisa ser feito. Quem tem a visão de Deus, ele vê o que precisa ser feito. Deem-se-me cartas para os governadores ali do Rio, para que me permitam passar até que eu chegue. Irmãos, quem tem visão de Deus, ele consegue chegar lá na frente. Pastor, mas eu estou passando por um problema aqui. Alguém me disse uma palavra contrária. Alguém não me deu lugar. Alguém não me deu espaço. Lá no meu trabalho sou criticado. Pastor, estou passando uma prova, estou passando uma luta aqui. Quem tem promessa de Deus, segue adiante. Quem tem promessa de Deus não desiste. Eu estou no ministério, pastor, a luta está tão grande, eu quero entregar, eu quero desistir. Quem tem visão de Deus não desiste, meu irmão. Em quinto e último lugar, pilares para a reconstrução. Quem tem a visão de Deus precisa estar também na direção de Deus, para que os nossos muros sejam reconstruídos. Eu quero dizer algo aqui também muito importante. Quando nós ouvimos uma palavra de Deus, querido, nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a colocar em prática. Sabe por que alguns muros na nossa vida não são reconstruídos? Porque muitas vezes estamos na igreja culto após culto, ceia após ceia, anos após anos. Ouvimos, mas não colocamos em prática em nossas vidas. Ouvimos, somos ministrados, mas aquilo não cria raiz no nosso coração. Não permitimos ser discipulados. Neemias nos mostra aqui que precisamos, para ter reconstruído as nossas vidas, áreas de nossas vidas, sejam elas quais forem, isso aqui está na direção de Deus. E Neemias nos mostra aqui no capítulo 2, verso 2, diz: e de noite, aqui tem algo interessantíssimo. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que eu estava montado. Meu irmão, que coisa linda. Quem está na presença de Deus, quem sabe que precisa ter restauração da sua vida e está na direção de Deus, ele sabe a hora de falar. Olha o que o texto nos mostra: não declarei a ninguém o que Deus pôs no meu coração. Irmão, vai uma dica para você aqui: tem coisas que Deus fala para você, não fala para ninguém, tá bom? Quando Deus fala algo no seu coração, segura um pouquinho, espera um pouquinho. Lembra de José lá, quando José falou: eu tive um sonho, vocês vão se curvar diante de mim. O que aconteceu com José? Era plano de Deus, mas tadinho de José, perna para quem te quer. Neemias disse: não declarei para ninguém. E Neemias diz assim: olha, não declarei para ninguém. Eu levantei de noite e saí, só eu e poucos homens. Irmãos, tem gente na igreja que fala assim: Deus mandou eu fazer isso na igreja, Deus mandou eu trabalhar no ministério tal, Deus mandou fazer isso. E aí o irmão começa e daqui a pouco ele quer que uma multidão vá atrás dele. Deixa eu te dizer uma coisa: tem hora que só vai ter você. E isso aqui de gente, sabe o que é isso? Uma vez eu assumi um trabalho, eu e a Rosana tinha isso aqui quando eu cheguei na igreja: 1, 2, 3, 4, 5, estava assim de gente. Tem hora que Deus vai colocar algumas coisas na sua mão e não vai ter muita gente, vai ter pouca gente. Assumimos a liderança de um ministério uma vez, tinha pouca gente, mas Deus foi trabalhando, Deus foi enviando gente, Deus foi enviando recursos. Quem está na presença de Deus sabe a hora de falar. Quem está na presença de Deus faz o que Deus quer. Deus pôs no coração de Neemias o que era para fazer.
Quem está, meu irmão, no centro da vontade de Deus, ele sabe o que Deus quer. Meu irmão, você sabe o que Deus quer para você? Você sabe o que Deus quer para a sua vida? Então faça. Tem hora que a gente, como crente, irmão, a gente fica com tanta coisinha. Ah, fui na igreja, o irmão não falou comigo. Saí na porta, o pastor não me viu sair. O pastor não me cumprimentou. Ah, eu não comi aquele morango da ceia. O pastor não me visitou. Ah, isso, aquilo outro. O pastor não me deu oportunidade. Talvez você ainda está se adaptando aí. Nós estamos mudando a liturgia do culto, né? Mudando um pouquinho, inovando. Você tem visão? Visão de Deus é para melhorar, né? Então você tem. Você já viu como é que está a pegada aí? Tem que entrar no ritmo aí diferente. O louvor está começando. Dá uma dica para você aqui, né? O culto, sabe? O louvor está começando. Já está começando aqui com o Ministério do Louvor. Você vai chegar na igreja, irmão. Chegou, dobra o seu joelho e ora. Não é para ficar batendo papo. Bater papo você bate depois lá fora, que acabou o culto. Aqui é para dobrar o joelho e adorar a Deus. O louvor começa. Os irmãos estão cantando. Já começa cantando. Você já vai adorando a Deus. Quando acabar o primeiro canto, já vem o ministro de louvor. Pai do Senhor, irmão, seja bem-vindo, glória a Deus, aleluia. Você está com Jesus, eu estou com Jesus. Já vamos orar. É assim que funciona, já ora. Senhor, abençoe esse culto, glória a Deus, aleluia. Lê um versículo bíblico que está aqui na tela. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E bota fogo, vai cantar de novo. Mais 2 hinos, bota fogo, vai lá. Acabou de cantar, já vai subir alguém aqui orando, que nem uma feliz fez hoje, missionário feliz. Vamos orar em nome de Jesus, e o fogo cai, a igreja sobe, o céu desce, e assim vai acontecer. Venha feliz e tal, vem alguém já vai te dar oferta aqui. O presbítero, o obreiro já vem e ministra a oferta. Enquanto já está orando, abençoando a sua vida, para ganhar tempo, você já vem oferta. O pastor está orando, abençoando a sua vida, e o fogo está caindo, você vem aqui, oferta. Já estamos abençoando, você pode orar, já vem aqui ofertando. Ofertou, já consagra, já consagramos, abençoamos o povo. Aí daqui a pouco já vem os anúncios. Você viu coisa chique? Já anúncio aqui, o anúncio nota 10, já está para não perder tempo. O pastor gosta de falar. Se o pastor vier dar anúncio, vai ficar 20 minutos falando. Já vem aqui a Mariana, para anúncio da semana, rapidinho. Já vem os aniversariantes, que coisa boa. Mas isso dá trabalho, irmãos. Dá trabalho para gravar. Vem os aniversariantes, já vem aqui e ora pelos aniversariantes. Mas só o pastor vai orar pelos aniversariantes? Não. Vários irmãos vão vir aqui orar. Você vai ter oportunidade, você vai sair do seu banco, você fica aí sentadinho. Você tem que trabalhar também. Crente que não trabalha, dá trabalho. Oramos pelos aniversariantes rapidinho. Mais um louvor abençoado. Vem a pregação. Pregou, você vem para o altar. Vem para o altar, oramos. O fogo está caindo aqui. Daqui a pouco o louvor canta e a gente vamos embora, abençoado em nome de Jesus. Você viu os amigos do coração? Já vamos anunciar você com o seu nome. Quando você trouxer um amigo, traga amigo do coração para a igreja. Quando você trouxer um amigo do coração para a igreja, ele vai chegar, quando apresentar o nome dele, ele vai receber um voucher. Olha que coisa chique, vai receber um voucher. Quando ele receber um voucher aqui na igreja, no final do culto, vai ter uma equipe lá, ele vai ganhar um presente, uma sacolinha, um presente para ele guardar o nome da igreja e voltar para cá e ficar com a gente em nome de Jesus. Quando alguém aceitar Jesus aqui na igreja, ele aceitou Jesus, levantou a mão aqui, ele vai procurar, vai seguir os obreiros aqui, no final do culto vai para uma salinha VIP lá. Quando ele chegar nessa salinha, vai ter um chazinho, uma bolacha. Ele vai aceitou Jesus aqui, vai receber oração, vai preencher um cadastro, vai receber uma visita, vai receber lá o pastor Ricardo dizendo: olha, nós somos da igreja metodista Oleana, essa igreja avivada é pentecostal, quer você aqui, fique conosco, você vai batizar, vai passar por um discipulado, e a obra de Deus cresce. Mas você tem que nos ajudar, você tem que trabalhar. Não fica só sentadinho no banco, traga pessoas para a igreja. Pastor, como aplicar o exemplo de Neemias na nossa vida? Precisamos reconstruir os muros espirituais da nossa vida. Família, ministério e igreja. Eu quero concluir nessa manhã dizendo a você o seguinte: nós responderemos ao Senhor ou ficaremos envergonhados pelos inimigos de Deus? Você, meu querido irmão, nós somos pessoas que Deus levantou para fazer a diferença neste tempo. Pessoas que Deus levantou para fazer a diferença nesta igreja. Deus não te chamou para ficar sentadinho no seu banco aí. Não podemos ficar passivos diante das afrontas do inimigo. Irmãos, as lutas vão vir, as dificuldades vão vir, mas você não pode ficar nesse marasmo.
Você não pode ficar parado. 2023 é ano de revitalização, é ano de mudança, é ano de renovo espiritual, é ano de avivamento. Ah, pastor, eu estou bem com Deus, a minha vida espiritual está boa, meus muros estão prontinhos, bonitinhos, pintados. Então ajude o outro. Quando você vê alguém necessitado, ajude esse irmão, ore por ele. Eu quero convidar você a ficar em pé, enquanto o ministério de louvor se aproxima. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e pensar sobre os pilares que são importantes para você reconstruir os muros da sua vida. É emergente, meus irmãos, sendo agentes de mudanças em nossas vidas. Muitas vezes passamos por lutas, dificuldades e aflições, mas saiba que Deus não vai dar a você luta maior que possamos suportar. Feche os seus olhos, por favor. Curve a sua cabeça. Quero orar por você daqui a pouquinho, mas antes de orar por você, eu quero pedir a Deus que dê força, te capacite, para que áreas da sua vida sejam restauradas nessa manhã. Eu sei, meus irmãos, que não é fácil reconhecer aonde precisamos mudar, mas eu quero pedir a todos, estejam com seus olhos fechados, cabeça curvada. Você na sua casa, você aqui no templo. Quais são os pilares que você precisa neste dia? Quem sabe, meu irmão, você é alguém que já teve seu coração quebrantado, mas hoje você tem dificuldade para quebrantar seu coração. Quem sabe, diante das lutas, dificuldades, até mesmo no tempo de cristão que você tem, o seu coração está duro. Você tem dificuldade de se quebrantar. Você vê alguém passando uma luta, dificuldade, você fala assim mesmo, isso aí vai passar. Quem sabe você vê alguém chorando na igreja, você fala, isso aí é novo convertido. Meu irmão, quem tem o coração quebrantado, sente a dor do próximo, faz a sua parte. Quem sabe você até diz assim, eu sou uma pessoa humilde. Meu irmão, quem é humilde, reconhece o seu erro. Há quanto tempo você não pede perdão para alguém? E ser humilde, irmãos, é reconhecer nosso erro, nossa falha. Às vezes a gente só reconhece o erro do outro. Hoje é uma manhã de Santa Ceia. Quem sabe os muros do seu coração, da sua vida, precisam ser reconstruídos na área do voluntariado. Quando tinha qualquer coisa na igreja, no trabalho, na família, você era o primeiro a se voluntariar. Aí hoje você deixa correr solto. Você fala, eu não, tem tanta gente, eu não vou fazer falta, eu não vou fazer diferença, irmão, independente de fazer falta ou não. Você não pode perder essa disposição de se voluntariar. Neemias se dispôs, se disponha, porque o que você faz foi Deus quem te deu essa alegria de servir. E sabe, você precisa reconstruir os muros daquela pessoa que enxerga longe, que tem visão. Talvez outros não tenham a visão que você tem, porque Deus deu a você. Deus tem te dado visão, e quando Deus dá uma visão, a gente sabe o que precisa ser feito. Se você sabe o que precisa ser feito, compartilhe com outros. Talvez na sua vida precisam áreas que precisam ser reconstruídas, porque você não está mais na direção de Deus. Porque quem está na direção de Deus sabe a hora de falar, sabe, é aquele que faz o que Deus quer. Precisamos reconstruir os muros espirituais da nossa vida, da nossa família, ministério e igreja. Você precisa nesta manhã, neste dia, em nome de Jesus, seja um Neemias, seja o instrumento que Deus usará para fazer a diferença na sua igreja. Uma feliz quando orou aqui, orou pela cidade, nação. Eu acrescento dizendo, vamos lá em Atos capítulo 1, verso 8, os confins da terra. Se você não crê nisso, comece a acreditar. Deus vai te levar a lugares altos. Deste altar aqui, irmãos, tem saído palavras para pessoas que têm acreditado, e Deus tem levado a lugares extraordinários. Você não é mais um neste lugar. Deus vai levar jovens, adolescentes, pessoas aqui a lugares que você vai ser surpreendido. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Eu quero pedir a você, se você puder, aonde você está, enquanto o ministério de louvor vai
adorar ao Senhor. Se você não puder dobrar o joelho, se assente. Se por algum motivo você tiver alguma situação, pastor Marcos daqui a pouquinho vai orar por nós e vai ministrar a Santa Ceia. Mais alguns minutinhos, meu tempo está se encerrando. Se você puder, dobre os seus joelhos e peça a Deus que área precisa ser reconstruída. Quem sabe o seu papel como esposa, como esposo, como pai, como mãe, como líder, como obreiro, como voluntário. Não quero constranger ninguém, mas é você e Deus. Quem sabe há quanto tempo você não chora na presença de Deus? Quem sabe você como marido tem sido tão durão, mas você está esquecendo que Deus te conhece. Quem sabe você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui no templo ou online, quem sabe você está se esquecendo do principal, que você é um servo de Deus. Haverá um momento que nós estaremos diante do Senhor, e nós vamos dizer: Senhor, no teu nome eu fiz tanta coisa. E Deus vai te dizer: não te conheço, apartai-vos de mim. E haverão aqueles que chegarão diante de Deus, e o Senhor vai dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor.